Vamos visualizar agora os arquivos de configuração do projeto. Eu já estou aqui com o projeto aberto no NetBeans, tá? Eu vou aqui primeiramente na aba Arquivos. Eu tenho aqui o arquivo build.xml, tá? Eu vou voltar aqui na aba Arquivos e abrir aqui agora, dentro da pasta nbproject, o arquivo project.properties, tá? Bom, aqui nesse arquivo project.properties, no final dele foi necessário incluir alguns atributos, tá? Os atributos que foram inclusos foram os seguintes: controle de estoque class Java, tá? O que esse atributo indica? Ele indica aonde estão localizadas as classes, tá? No caso, os VOs do módulo controle de estoque. Então está aqui dentro do pacote com .t2tirp.controledestoque.java, tá? Vocês podem visualizar este pacote aqui no projeto. No caso desse módulo controle de estoque, nós estamos apenas utilizando-se do VO, lote produto VO, ok? O outro atributo que nós temos é o NFE class Java, tá? Então, neste atributo, nós identificamos onde estão localizadas as classes do módulo NFE, no caso, os VOs do módulo NFE, que elas estão aqui dentro do pacote com .t2tirp.nfe.java, tá? Então, são todos esses VOs que nós estamos utilizando do módulo NFE. O outro atributo é o Sintegra class Java, tá? Esse atributo ele informa onde estão localizados, né, os VOs do Sintegra. Então, os VOs do Sintegra estão aqui dentro do pacote com .t2tirp.sintegra.java, tá? Então, são esses VOs que nós estamos visualizando aqui. No caso, são bins, tá? São os bins lá do layout, né? do arquivo do Sintegra. Nós temos aqui o tipo 10, tipo 11, o tipo 50 e o tipo 90, tá? Nós vamos ver com mais detalhes posteriormente. Nós temos aqui também um atributo Sintegra class cliente, tá? Aqui é informado aonde estão localizadas as classes que ficam do lado do cliente no módulo Sintegra, tá? Então eu tenho aqui o pacote com .t2tirp.sintegra.cliente, onde eu tenho aqui as classes gera Sintegra, Sintegra Controller, Sintegra Grid, vendas período e Sintegra.xml, que é o arquivo com o layout do Sintegra, ok? E aonde que esses atributos estão sendo utilizados? Bom, aqui no arquivo build.xml eu tenho alguns procedimentos para a criação do arquivo do jar que vai para o lado do cliente, tá? O que é necessário realizar? Bom, primeiro é necessário realizar a assinatura das bibliotecas que estão sendo utilizadas no projeto. Essas bibliotecas iniciais aqui são bibliotecas padrões do OpenSwing, tá? Então são as bibliotecas do OpenSwing. Eu estou incluindo elas para serem assinadas. Eu preciso incluir nesse pacote de bibliotecas a serem assinadas, né, os jars que serão assinados, as bibliotecas do TextJIT, tá? Que é o framework que nós estamos utilizando para gerar o arquivo do Sintegra. Então eu tenho 4 arquivos jars. Esses arquivos, eles estão localizados aqui dentro da pasta web, webwinf, lib, textjit, tá? Então, todos esses arquivos, eles estão dentro dessa pasta. Esses são os arquivos utilizados pelo textjit, ok? Logo depois eu tenho os procedimentos para a assinatura desses jars. E logo abaixo eu tenho o procedimento para a criação do T2TI cliente.jar, tá? Que é o jar que vai descer, né, para o lado do cliente, que será usado no lado do cliente, na aplicação cliente. Bom, então eu tenho aqui as bibliotecas a serem utilizadas, eu tenho os VOs do módulo cadastros,
eu tenho as classes do pacote padrão cliente, que é um padrão aí do OpenSwing, né? Eu tenho a classe dos pacotes, aliás, os VOs, né, do pacote controle de estoque Java. Eu tenho aqui também definido os VOs do módulo NFE, os VOs do módulo Sintegra e as classes do lado do cliente, né, os arquivos do lado do cliente do módulo Sintegra. Tá? Então, aqueles atributos que nós criamos aqui no arquivo project.properties, eles estão sendo usados aqui. Por exemplo, aqui nós estamos copiando para um diretório temporário, tá? Que foi definido aqui também no project.properties. Nós estamos copiando, nós criamos dentro dessa pasta temporária esse diretório, essa pasta, né? E copiamos para dentro dessa pasta todos os arquivos .class que estão nesse diretório aqui, que é o diretório que foi definido aqui neste atributo. Ok? Então, para isso que nós temos que criar esses atributos aqui no arquivo project.properties. Tá? Nós iremos utilizar aqui no arquivo build.xml. O outro que nós criamos foi o NFE Class Java, onde nós copiamos todos os VOs do módulo NFE. Aqui é o Sintegra Class Java, também copiamos os VOs, né, do módulo Sintegra, que são os bins lá do TextJIT. E neste outro nós copiamos os arquivos, né, os arquivos .class e os arquivos .xml que estão dentro do pacote lá do Sintegra cliente, ok? E esses arquivos eles vão ser utilizados para a geração do T2TIRP cliente.jar, tá? Então, esses atributos são utilizados lá no arquivo build.xml. Um outro arquivo de configuração que nós temos aqui no projeto é o arquivo de configuração do Hibernate, tá? Que é o hibernate.cfg.xml. Ele está localizado no pacote padrão. Aqui nós temos que realizar o mapeamento dos VOs que nós estamos utilizando. Aqui eu tenho o mapeamento dos VOs lá do módulo cadastros base. Tá? Então nós estamos utilizando todos esses VOs. Temos o mapeamento do módulo controle de estoque. E finalmente aqui nós temos o mapeamento dos VOs do módulo NFE. Tá? Nós não temos o mapeamento do módulo Sintegra, pois, como foi dito lá no início do curso, o módulo Sintegra ele não tem um DER, tá? Ou seja, ele não tem tabelas no módulo Sintegra. Ele utiliza as tabelas de outros módulos para buscar os dados para realizar a geração do arquivo. Ok? Então, nesse arquivo aqui foi feito todo o mapeamento dos VOs que serão utilizados pelo Hibernate. Tá? Eu tenho aqui o arquivo hibernate.properties, onde eu vou definir o driver do banco de dados. No caso, nós estamos utilizando o MySQL. Então, nós definimos o driver do MySQL. Tá? Definimos aqui a localização do banco, né? A URL do banco de dados. No caso, é o Sintegra. Estamos utilizando o banco de dados localmente. Então, o servidor é o localhost. Tá? O nome de usuário que tem acesso ao banco de dados, no caso será o usuário root, e a senha do usuário. No caso, a senha do usuário também é root. Ok? Um outro arquivo de configuração que nós temos é o arquivo t2tirp.jnlp. Ele está aqui dentro dessa aba páginas web. Tá? Então nós temos aqui o arquivo que é utilizado lá pelo lado do cliente para abrir a aplicação. Então aqui está. O que nós precisamos fazer neste arquivo é incluir, tá, as bibliotecas do TextJIT. Tá? Então nós temos que informar aqui no arquivo JNLP as bibliotecas que são utilizadas pela aplicação que será executada no lado do cliente. Ok? Bom, então esses são os arquivos de configuração do módulo Sintegra.